Almas que pedem socorro em silêncio, mesmo sem nada dizer ou pedir. Almas que vegetam, não vivem, mas vagam. Perderam direito a mãos que afagam e seguem perdidas sem vida. Por onde elas vão, nunca foram bem-vindas. Não existe lugar para ir. Não existem nos lábios o sorrir. Trazem os lábios queimados, nas mãos o mais desgraçado cachimbo, na mente a fumaça que entorpece. Ao vê-las dá medo na gente, e a gente pouco se importa se a alma tão morta, ou a vida tão torta. Não vale mais do que uma pedra de crack que transformou o sonho em pesadelo. É preciso acordá-las, do inferno tirá-las. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. A maioria dos meus trabalhos, ou seja, a maioria dos meus livros, praticamente todos, salvo engano, talvez apenas um não aborda o tema das drogas. E não é diferente com este chamado As Estrelas Brilham, mas não falam. E há um desejo tão ardente como aquele que quer se entregar ao crack, a obsessão tão grande de se ver livre do crack, é a obsessão não de mostrar meus talentos para que as pessoas venham aplaudir, mas que a obra das minhas mãos possam transformar em recursos tanto para drogados, ou por que não dizer num outro flanco, para aqueles que levam a mensagem, seja aqui na minha cidade, no meu país, ou fora nos rincões do mundo. Este poema especificamente, cujo título é O Mais Desgraçado Cachimbo, foi introduzido neste livro As Estrelas Brilham, mas não falam. Mas não falam. E foi introduzido por causa da protagonista deste livro, que acabou se envolvendo primeiro com a cocaína, indo ao crack. Passou a se vender a troco de drogas. E volto a repetir, com o mesmo anseio que muitos drogados chegam a roubar tudo que tem para consumir uma pedra de crack, é o anseio que jaz no meu coração, para que essa obra possa ir tornar-se uma evidência, um clamor interno que me angustia toda vez que eu vejo um viciado, um escravo das drogas. A grande realidade, o que me entristeceu, o que pensei em fazer esse vídeo, é pelo fato que eu vi um homem, quando eu me converti no início, muitas pessoas tiveram uma influência muito grande na minha vida. Um deles é o meu próprio pastor, que eu sempre afirmo que ele sabe muito mais do que ele expõe. Um homem probo, um homem reto, até que me prove o contrário, um homem íntegro. Mas junto com eles vieram aqueles que infelizmente talvez tenham se perdido no caminho. E por que eu fiz essa comparação tão infeliz? Não do meu pastor, mas que esse líder era um líder emblemático,
que na época da minha conversão tinha um sucesso tremendo. Eu tenho comigo também um princípio muito sincero de não querer tornar-me um abutre das mazelas de muitos líderes, como um parasita. Tem muitos que galgam espaço descendo a lenha. Não que isso seja errado ou deixa de ser, mas se Deus tiver de me levantar, vai ser pela tua vontade. Eu não vou cavar poços com águas rotas. Mas esse líder, que era conhecido ou que ainda é conhecido nacionalmente, eu tenho certeza que se eu for talvez até o meu próprio pastor que eu falei, volto a repetir, tem um conhecimento profundo. Se for debater com ele, torna-se difícil tamanha a profundidade da sabedoria. Mas se perdeu no seu egocentrismo, nas suas falhas, e hoje procura agredir de todas as maneiras o corpo de Cristo, a igreja institucional, sabendo que a igreja orgânica, existe aqueles que são salvos. Outro dia eu ouvi uma mensagem que eu achei maravilhosa, de uma determinada pessoa, de um determinado membro de uma igreja, que revoltado com as mazelas da igreja, ele disse que iria sair. Então o seu pastor titular encheu um pires com água e colocou uma Bíblia em um dos bancos e falou: olha, você pode sair, mas a partir do momento mas antes de você sair, eu quero só pedir o seu favor encarecidamente. Se você acha que tem razão, está tão consciente da sua razão, e se você realmente acha que tem razão, então mostra que você é obediente, não a mim, mas que você é obediente ao Deus que você ama. Você vai dar 3 voltas em volta da igreja, do salão da igreja. Não deixe um pingo de água cair. Olha que a água está transbordando. Eu quero ver se você faz isso com maestria. Sem entender muito, o membro resolveu obedecer, acatar as ideias deste então líder dele. Ao final da 3ª volta, quando ele completou, o seu líder perguntou: você viu que estava num dos bancos da igreja? Porque o pastor havia colocado uma Bíblia de cor até insinuante à sua capa. Não, eu não vi, eu estava prestando atenção no pires para não deixar a água cair. Então ele respondeu: Jesus é a água viva. Se você olha para Jesus, as outras coisas se tornam pormenores. Mas infelizmente eu também tenho comigo um propósito, um princípio, que é o de não julgar pessoas. Eu não julgo as pessoas, mas avalio comportamentos. E o comportamento me entristeceu terrivelmente quando esse homem fez um eufemismo, quando uma moça disse, ou não sei se era moça ou se era homem, não vem ao caso, que era viciado, que fumava maconha, que usava drogas, e se por causa disso não tinha o Espírito Santo. Então ele, com a sua falácia, com a sua sabedoria exuberante, dirimiu qualquer conceito a respeito do vício e falou e saiu novamente apedrejando, ou seja, gerou um eufemismo e tentou de certa forma fazer apologia ao uso de drogas. E o que dói no meu coração não é a questão, nem tanto, já não falo sobre o pecado. Nós abrimos a Bíblia, nós vimos que o vício é um pecado. Coríntios, no capítulo 6:10, deixa claro isso, daqueles que herdarão, daqueles que não herdarão o reino dos céus. A questão aqui não é essa. A questão é que esse pastor disse que já fez uso de drogas, então ele sabe o que é uma compulsão. Ele sabe o que é um filho, ou pelo menos deve ter a noção do que é um filho, como eu já tive sobrinho que roubava as coisas de dentro de casa para vender e comprar. Ele não sabe o que é a pessoa andar a noite toda atrás de uma ponta de cigarro, sabendo que hoje dorme e se amanhã não se levantará. Eu costumo dizer que a vida de um viciado não vale um cigarro de maconha, porque por causa de um cigarro de maconha ou por causa de uma pedra de crack, uma pessoa é assassinada. Enquanto houver força em mim, e eu ainda clamo a esse Deus, porque não adianta, ainda que os meus pastores, ou ainda que qualquer homem queira fazer um trabalho em favor dessa obra minha, desses meus livros, sem Deus nós nada somos. Tem um texto que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala que sem mim nada podeis fazer. É preciso que eu espere o tempo e a vontade dele, e que eu possa ser uma voz viva.
E que livros como este, como o próprio livro cujo título é tão emblemático, que se chama Síndrome das Drogas. Não para mostrar os meus talentos, eu sempre ironizo dizendo, não para mostrar os meus lindos olhos azuis ou verdes, como queira, os meus lindos cabelos loiros, mas para que possa ser uma mão amiga a socorrer a tantos drogados. Que seja uma mensagem, que seja uma porta aberta, que seja uma esperança antagônica a esse grande líder que se perdeu. Talvez eu nunca vou ter os conhecimentos teológicos que ele tem, a sabedoria, a filosofia que ele tem, mas eu tenho sede de ver almas transformadas, não pelos meus livros, mas acima de tudo por este livro, que é a razão de tudo. Esse é o clamor do meu coração, que pelo sangue de Jesus as portas se abram.